Galera, vamos direto ao ponto no assunto que eu quero abordar aqui hoje. Esse assunto eu decidi gravar nesta sala aqui, que foi aonde eu descobri o que estava acontecendo comigo. E eu acho que esse assunto, em algum momento, vai fazer sentido para você. Foi exatamente aqui, há mais ou menos um ano, que eu descobri o que estava acontecendo comigo. E foi da pior maneira possível. E embora eu já estivesse sentindo os sintomas, eu fui maquiando para mim mesma o que estava acontecendo. Por mais que as pessoas dissessem para mim, eu estava levando muito naquela situação, não, tá tudo bem, eu dou conta. Vai indo, vai indo, vai indo. E eu fui levando essa situação até o dia que, de fato, o meu corpo simplesmente parou. Foi o dia que eu descobri que eu não era invencível. Todo mundo acha que em algum momento é invencível, que você sempre dá conta de uma vez mais, de um sim a mais. E é essa sensação que a gente vai tendo que vai nos sufocando. Há mais ou menos um ano, quando eu tava nessa sala aqui gravando um podcast, fazendo a publicidade, e eu acabei citando o nome de outra. Sem perceber, o programa foi ao ar. A loja, com razão, ligou no dia seguinte dizendo: peraí, você tá falando de outra loja, eu tô te pagando, você fez a propaganda de outra loja. E eu sem entender nada, porque eu tava tão desligada que eu nem percebi que eu tinha feito uma propaganda para uma outra empresa. E aquilo me acendeu um sinal. O que tá acontecendo comigo? E eu pensava que era só cansaço. Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo para você entender como de fato isso afetou a minha vida e em algum momento pode afetar você. Sabe o seu avô lá no passado que vivia no sítio, que ele trabalhava algumas horas na hora do almoço, ele vinha lá almoçar, a sua avó fazia o almoço, tinha aquele período de descanso? Hoje em dia não existe mais. Hoje em dia você está almoçando, respondendo o WhatsApp, você está produzindo alguma coisa, você está atendendo o telefone, você está falando com alguém e você está pensando em algo. E isso não vai ter como suprir, vai continuar fazendo. O grande problema é quando a gente ultrapassa o nosso limite. Manter o foco é muito difícil, principalmente na atualidade. Você não vai ter aquele momento que você vai estar 100% que tudo vai dar certo. É manter e equilibrar os pratos, principalmente nas dificuldades. E essa dificuldade, ela veio abraçada muito em outras atividades minhas. E aí, em algum momento, eu abracei criar um podcast. Só que eu não parei minhas outras atividades. Eu abracei mais uma. E essa mais uma atividade, ela me gerou uma sobrecarga de necessidade de concentração, de desenvolvimento de uma outra atividade, mas em paralelo às outras. E sem perceber, eu fui dia após dia colocando mais uma coisa. Ah, é mais uma obrigação, é mais um chamado, é mais um cuidado, é mais uma gravação. E isso foi sobrecarregando. E eu tô falando aqui da gravação do podcast, mas eu poderia elencar outros inúmeros trabalhos que eu faço. A administração da empresa que eu não contava, os processos judiciais, sou advogada também. Só que como eu gosto muito de uma vida ativa, eu imaginava que só com atividade física estava tudo bem. Só que eu queria dar conta da atividade física, eu queria dar conta da alimentação saudável, eu queria dar conta da minha vida profissional como advogada, eu queria dar conta da minha vida como empresária, eu queria dar conta da minha vida pessoal. E nesse misturar todo aqui, gerou uma bolha. E essa bolha se chama burnout. Inconscientemente a gente vai caminhando todo dia. Todo dia que você fala um sim, eu faço. Um sim, eu dou conta. Sim, me liga. É basicamente como você não conseguir desligar a chave. É uma sensação de exaustão, mesmo quando você tem uma boa noite de sono. No dia seguinte, às vezes, você acorda cansada, você não sabe o que está acontecendo. Na sensação de que você não está cumprindo aquilo que você tem capacidade de fazer. Você começa a esquecer as coisas. Muitas vezes é a sua memória que está desligando para você parar. Só que a gente não para. É uma condição que afeta tão negativamente a nossa saúde física e mental que isso pode interferir significativamente na vida e no desempenho do nosso trabalho. É como se você não fosse mais você. E aí você vai fazendo mais coisas, e você vai fazendo mais coisas, e você vai combinando uma série de fatores, e aí você busca uma carga de trabalho excessiva, você vai querer estar sempre no controle daquilo, das responsabilidades, e as coisas nunca vão acontecer como você queria, e você começa a dizer, tá tudo errado, não tô legal. Só que você não vai parar. Sabe por quê? Porque você acha que você não chegou no teu limite. Você pode mais. E cuidado, esse poder mais uma hora pode fazer com que a chave geral desligue. E isso aconteceu comigo. Eu estava em casa, numa madrugada, eu simplesmente acordei com taquicardia, passando mal, e eu não sabia o que estava acontecendo. E era simplesmente o meu corpo dizendo, chega, o limite é esse. Até que eu fui parar no hospital.
E foi muito doloroso para mim reconhecer. Eu estava no limite. A gente vive na atualidade essa sensação de que a gente tem que estar produzindo sempre algo. E que parar é sinônimo de fraqueza. Não é. Você tem que estar o tempo inteiro ali fazendo alguma coisa. E parece que você incorpora isso. E você tem que estar o tempo inteiro produzindo. Você vai dormir, parece que já pensando no dia seguinte. E você não tem descanso. Seu corpo não relaxa, seu cérebro não desliga. Só que diferente de um computador que você coloca na tomada e vai ficar ali ligado 24 horas, vai produzir, a sua uma hora vai parar, assim como a minha. E eu tô gravando esse vídeo não para contar a minha história, para dizer, nossa, coitada, olha o que aconteceu com ela. Não. É para dizer para você que eu não gostaria que isso acontecesse com você. Que essa busca por resultado, muitas vezes, ela pode gerar uma doença. Ela pode gerar uma sensação de frustração, ela pode gerar somente um cansaço se for. Mas, se você consegue parar e observar que você está no limite, talvez seja a hora de dar aquele passinho para trás e voltar. Quer um exemplo? Eu me cobro demais. Por exemplo, aqui no YouTube. Eu queria muito desenvolver vários vídeos e todo dia ter vídeo novo no canal. Mas eu não dou conta. Eu desenvolvo várias outras atividades no offline. Mas de fato eu gostaria muito de estar aqui, gravando e mostrando pra vocês, porque eu sei que é uma rede mundial que a gente alcança pessoas do mundo inteiro. Mas isso é impossível. Eu quero estar bem e eu quero mostrar que isso é verdade. Mas como dar esse passo pra trás? Como reconhecer essa nossa vulnerabilidade? A partir do momento que a gente começa a reconhecer que a perfeição não existe e que querer dar conta de tudo é o primeiro passo do fim do precipício, talvez seja a primeira virada de chave que a gente pode ter positivo. Poucas pessoas teriam a coragem de vir gravar esse vídeo aqui depois de um dia exaustivo de trabalho. E eu tô aqui, final do dia, depois de ter resolvido 1 milhão de coisas, ter gravado várias coisas, ter pagado um monte de boleto, ter resolvido problemas inúmeros dentro da empresa e outros da vida pessoal. Eu tirei esse tempo para vir gravar esse vídeo para vocês, para de fato se conectar. Já fez essa pergunta? Sério. E aí eu fiquei me perguntando como gerenciar isso dentro de uma equipe onde eu tenho que gerenciar outras pessoas. E para que isso não afetasse eles, a minha saúde era muito importante. E aí eu comecei a diagnosticar quais eram os fatores que estavam me gerando esse esgotamento. Aonde eu estava indo que estava me gerando esse esgotamento? Quais eram os gatilhos que eu acionava cada vez que o esgotamento estava vindo? E eu fui percebendo ao longo desses dias quais eram as situações que me geravam isso dali. E foi aonde eu comecei a direcionar e desligar algumas delas, que foram fundamentais para que eu entendesse que, ok, estou no meio de um caos e eu não posso sair dele, mas como eu vou diminuir esse caos até a hora dele parar? E para isso foi fundamental que eu colocasse algumas coisas no papel e eu dissesse, ok, isso não faz mais sentido para mim, vou diminuir. Isso faz sentido para mim e vou ajustar a rota para saber aonde o meu barco vai. E aí começar a organizar. E principalmente, também dentro de uma equipe, perceber os sintomas dos colaboradores. Que isso é muito importante. Não é porque você está numa crise de ansiedade, burnout, que você vai gerar isso para eles ou ser o causador de um burnout quando você é líder de uma equipe. Cuidado. Presta muita atenção nisso. Porque o fator que causa ansiedade ou esgotamento para você, às vezes pode ser o fator que causa ansiedade e esgotamento para outra pessoa. E para você não ser o gerador, principalmente quando você é um líder de uma equipe, é importantíssimo ficar atento aos sinais. E eu percebi na minha equipe, em alguns momentos, que alguns colaboradores estavam com esgotamento. Aí sabe o que eu fiz? Eu chamei, eu falei, vem cá, o que está acontecendo? Aí um deles me relatou que estava fazendo uma outra atividade para poder aumentar a renda financeira, que não estava dando conta, que a remuneração dele estava diminuta e ele não estava dando conta. E aí eu falei, peraí, vamos ajustar essa rota aqui? Porque eu tô percebendo que você tá muito ansioso, que você tá cansado. Eu ajudando outra pessoa, mas eu consegui visualizar isso dali. E foi a melhor coisa que a gente fez. A gente conversou, e aí eu falei, peraí, vamos ajustar essa rota? Vamos melhorar um pouquinho essa remuneração? Vamos dar um passo para trás? E aí ele falou pra mim, não, ok, vamos fazer isso. E eu percebi instantaneamente, no semblante dele, uma melhora, que foi crucial para o nosso trabalho. Porque aí eu percebi que eu estava desafogando ele
de algo que ele estava se sobrecarregando e que inevitavelmente ia gerar um esgotamento físico e mental. E aí vai chegar o ponto que ele ia dizer, não dou mais conta. Foi muito importante que eu percebesse a hora de parar para ele, mas muito importante que eu parasse a minha hora antes. E aí quando você tá no meio desse caos todo, que você já juntou um monte de funções e tarefas, como é que você vai escolher? Olha, agora eu não faço mais. É difícil escolher o que fazer e o que não fazer. Então é muito importante. O que eu fiz? Eu coloquei no papel, às vezes mental, às vezes eu escrevi mesmo, o que era realmente importante, o que era urgente, o que eu precisava fazer naquele momento. Para de fato começar a abrir esse meu leque. Porque não é tirar o meu problema e jogar na mão do outro e falar, resolve pra mim. Não, é você que vai resolver os teus BO. Ninguém vai resolver pra ti. Mas escolher quais as atividades fundamentais você vai resolver, talvez foi a coisa mais importante que eu fiz. E, gente, dá uma diferença tão grande quando você começa a abrir esse leque. Anota mesmo, escrever mesmo. Fazer isso. Eu realmente preciso fazer isso hoje? Se eu fizer isso amanhã, se eu não fizer isso, vai fazer diferença? Vai. Então tá, então eu preciso fazer. E anotar essas tarefas. Completou? Faz um checklist. Vai fazendo. E encerrar o dia com elas feitas. E as que você não fez, escolhe se realmente você precisa fazer. Elas são tão importantes assim, você não fez. Vai te sobrecarregar? Elimina. E é muito importante que a gente revise isso com regularidade, para não dizer diariamente. Porque a sobrecarga, ela vem diariamente. Não é uma sobrecarga que você vai todo... Ai, não, isso vem de um acúmulo. Mas você diariamente vai colocando uma sobrecarga sobre você. E fazer essas revisões é muito importante para a gente não se sobrecarregar de tarefas muitas vezes desnecessárias. E olha, avalie como está sendo a sua vida hoje. Será que você não está com uma sobrecarga de trabalho? Será que você não está com uma sobrecarga emocional? Que está te gerando outros vieses de insatisfação com o seu corpo, de insatisfação pessoal, de você se olhar no espelho e muitas vezes está dizendo para você mesma, não estou me sentindo bem, mas você reflete em outras coisas. De dizer, não me sinto bonita, não me sinto capaz, não tenho capacidade para isso, mas outras pessoas são melhores que eu. Você vai se despersonalizando. Que tal olhar para você com mais amor? Gente, não é um papo motivacional de modo nenhum, porque eu nem sou coach, nem você. Mas é algo pra gente juntas melhorar. Tudo que eu busco melhorar pra mim, eu quero melhorar pra você. E esse vídeo de verdade é pra tocar o seu coração, porque foi um chamado pra mim pra dizer, peraí, dá um passo pra trás. O mundo tá tão cheio de pessoas perfeitas e eu não quero ser perfeita não, mas eu quero ser feliz, assim como eu desejo pra você. Se esse vídeo fez sentido pra você, escreve aqui alguma coisa pra mim. Ou, se esse vídeo chegou até você e você não é inscrito no meu canal, se inscreve só pra dar aquela forcinha. Eu prometo que o próximo vídeo vai ser muito, muito legal. Vem pro meu canal. Um beijo. Tchau.